Pronto, gente, agora vamos dar continuidade com a nossa aula de ciências, tá? Hoje nós vamos ver a unidade 3, certo? Vamos dar prosseguimento com essa unidade. Lembrando que não cai na prova, tá? Os assuntos da prova vão estar lá no cronograma, certo? Somente aqueles. Então, hoje nós vamos ver somente aqui, ó, assunto as plantas, tá? Mas somente as páginas iniciais, a 108 e a 109, que falam um pouco sobre as plantas e cada uma de suas partes, tá? Então, vou ler, vou explicar e a seguir vocês vão realizar uma atividade que eu deixei postada lá no Classroom. Gente, por favor, copie a atividade no caderno e responde no caderno, tá certo? Para a atividade ficar mais organizada. Organiza a letra, faz tudo bem legível. Quem quiser mandar para mim, tá? Eu vou enviar a correção na próxima aula. Mas quem quiser mandar para mim, tirar alguma dúvida, fala lá no meu privado no WhatsApp, tá joia? Então, vou iniciar aqui com o assunto. As plantas ou os vegetais são seres vivos e, como todos os seres vivos, nascem, crescem, são capazes de se reproduzir, envelhecem e morrem. Então, esse é o processo natural de todos os seres vivos, inclusive as plantas, que também são seres vivos. Existe uma variedade muito grande de vegetais. Ao conjunto de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, chamamos de flora, né? Então, quando a gente ouve a palavra flora, a gente tem que lembrar que é relacionada às espécies vegetais de uma determinada região. Ou seja, ela está relacionada às plantas daquela região, que compõem a flora daquela região, tá certo? As plantas são seres pluricelulares. Tia, o que é isso? Pluricelulares, quer dizer, são seres compostos por várias células, pela união de várias células. Por isso o nome pluri, quer dizer várias, muitas, celulares, que vem de células, tá? Ou seja, compostos de várias células, porém são diferentes dos animais. Por quê? Porque conseguem produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese, né? Então, a planta ela é um ser único, né? Ela é capaz de produzir o seu próprio alimento, certo? Através da fotossíntese. Para realizá-la, a planta precisa de água, olha os processos, gás carbônico e luz solar. Durante a fabricação do seu alimento, a planta produz o gás oxigênio, que é liberado do meio ambiente, tá? Aí eu pergunto a vocês, o gás oxigênio, ele é importante para a nossa saúde? Aí certamente vocês vão responder que sim, porque é o ar que nós respiramos, ou seja, é o gás que nós encontramos na atmosfera, né, necessário à respiração dos seres vivos, exceto as plantas, porque as plantas elas absorvem o gás carbônico e devolvem para nós, os seres humanos, né, e os outros animais, o oxigênio, que é o gás natural que nós respiramos, tá? A fotossíntese renova o ar porque retira do ambiente o gás carbônico e devolve ao ambiente o gás oxigênio. Então, é aquele processo de troca. Ela tira aquele gás que nós não respiramos, que é nocivo aos seres humanos e aos outros animais, né? Filtra aquele gás e devolve para a gente a parte boa, que é o oxigênio. Libera na atmosfera o oxigênio, fazendo assim a troca, a renovação constante do ar, certo? Na página 109 tem assim, as plantas se dividem em partes e cada uma tem uma função, né? É um conjunto, forma um todo, mas para esse todo existir tem que haver as várias partes e cada uma com a sua função específica. Então aqui ele começa pelas flores, mas a gente sabe que as flores não é a primeira parte da planta, né? A primeira parte da planta, ela começa lá na raiz. A raiz é que vai prender a planta ao solo e garantir, né, através de condições favoráveis do ambiente, o seu desenvolvimento. Então, como ele começa pelas flores, vou explicar as flores e a gente vai na sequência, tá joia?
As flores são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta. Quando perfeitamente estruturada, os agentes da natureza conseguem depositar o pólen no estigma, que é a parte feminina, fecundando óvulo e ovários. Quando uma planta dá flor, está em sua fase mais crítica, pois direciona toda a energia a essa atividade. Os frutos são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento, né? Então, quando o fruto ele se desenvolve, dentro dele há o quê? Há as sementes que vão garantir, né, que quando o fruto for consumido ou quando aquele fruto cai no solo, as sementes que estão dentro dele gerem uma nova plantinha. Por isso que as sementes existem, né? E há também o caso daquelas plantas, que é a exceção, que elas não possuem frutos nem sementes. Elas se multiplicam, elas nascem, elas geram outros seres, outras plantinhas, através de caules, né? De mudas de caules, como no caso da roseira, tá? A gente já viu isso em um assunto passado. A semente é responsável pelas funções de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que novas plantas da mesma espécie são geradas, tá? As folhas são responsáveis pela fotossíntese. Aí eu pergunto a vocês, gente, onde é que ocorre a fotossíntese das plantas? Nas folhas, né? E para que a fotossíntese aconteça é preciso que haja luz solar, né? Uma experiência bem prática, você pega uma plantinha, até um pezinho de feijão que a gente consegue fazer com que ele ramifique colocando carocinhos de feijão em cima de um algodãozinho úmido e deixando por alguns dias. Se a gente pega essa ramificaçãozinha que nasceu, essa nova plantinha, e coloca ela no ambiente escuro, você vai ver que a plantinha, dentro de poucos dias, ela morre, né? Ela não consegue o seu desenvolvimento. Então, é através das folhas que ocorre a fotossíntese, e para que ela ocorra é preciso a luz solar, certo? Necessárias à produção do seu alimento. Pela respiração e transpiração, funções primordiais do ser vivo do reino vegetal. Certo? O caule é responsável pela sustentação da planta e pela condução de substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, incluindo as seivas, o alimento das plantas. Então, a seiva é o alimento das plantas, né? A raiz é responsável pela fixação e alimentação da planta, uma vez que é responsável pela absorção dos sais minerais e da água, necessários à sua nutrição. Ela funciona também como despensa, reservando nutrientes. Ela guarda, né, esses nutrientes. As raízes podem ser subterrâneas, sob o solo, são aquelas que ficam dentro do solo. Submersas na água, que são as raízes aquáticas, ou aéreas, nem na terra, nem dentro da água, simplesmente em cima de outra planta, que chamamos de planta parasita. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar, geralmente nas plantas, nas árvores mais altas, né? Vai a gente vê plantas, outras plantas em cima dela. Essas são as chamadas plantas parasitas. Elas só conseguem se desenvolver sugando o nutriente dessa outra planta, né? E as suas raízes são aéreas. Ela fixa a raiz nessa planta, mas a raiz não está nem no solo, nem na água, né? Então são raízes aéreas, onde uma planta se desenvolve tirando o nutriente de outras plantas, certo? Gente, tá aqui a nossa explicação, tá? Sobre as plantas. Qualquer dúvida, tira comigo lá na aula ao vivo, tá certo? Façam a atividade do Classroom, tá? E a seguir vou olhar as correções e enviar também no próximo vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, o vídeo não prestou, o vídeo travou, manda lá no WhatsApp da tia, tá? E qualquer dúvida também sobre qualquer atividade, vai falando comigo no WhatsApp naquele horário que a escola deixou disponível para atendimento, exceto o horário de almoço, tá certo? Então, joinha, espero o próximo vídeo, tá joia? Tchau, gente!